Você está no Curiosidade ou Criatividade. Eu sou o Tom Russo e hoje você vai conhecer o lugar mais profundo do mundo. Antes de conhecê-lo, você irá entender a forma que ele foi descoberto. Tudo começou no ano de 1951, com um navio inglês chamado HMS Challenger 2. Era uma embarcação de pesquisa equipada com um sistema sonar muito forte, que media o tempo que uma onda de som que saía do casco batia até o fundo e retornava, assim como um sensor ultrassônico comum funciona. Por exemplo, sabe aquele sensor que fica no para-choque de um carro quando você vai estacionar? O som bate no objeto e retorna para ele. Esse tempo que o som bate e retorna informa para o sistema do veículo a distância que o carro está até o objeto. Agora que você já entendeu como funciona a medição ultrassônica, vamos ter uma ideia pelo sonar. Este navio estava emitindo um som que saía do casco e batia no fundo e voltava para o navio. E como eles sabiam a velocidade que o som emitido viajava na água, eles cronometraram esse tempo de retorno e chegaram a uma distância da superfície da água até a parte mais funda do mundo, registrando 10.900 metros, ou praticamente 11 quilômetros de profundidade. Isso tudo sem ter uma real precisão e apenas tendo uma base pelo som de retorno, e ainda mais com equipamentos que só tinha na época. Em homenagem a um navio inglês comandado pelo cientista suíço, o ponto mais baixo foi batizado de Challenger Deep, o Poço Challenger. O local ficava próximo às Ilhas Marianas, então o ponto mais profundo de todos os oceanos ficou conhecido como Fossa das Marianas, que é um gigantesco abismo com mais de 1,5 km de comprimento. É tão profundo que a luz do sol não consegue penetrar e a escuridão toma conta do ambiente todo. Assim como a vida marinha do local foi adaptada para o clima, a pressão e a mutação gerada para as necessidades da habitação. Mas nessa época os cientistas não acreditavam que existia uma forma de vida naquela profundidade, pois a pressão era tão grande que podia esmagar qualquer ser vivo que estivesse por ali. E se você levar em consideração a temperatura, é tão baixa que chega na maioria das vezes em 4 graus abaixo de zero. Como isso aconteceu em 1951, depois de pouco tempo, quando se tinha mais recursos e equipamentos mais sofisticados, para ser mais preciso, em 1960, depois de tudo preparado e planejado, levaram um batiscafo, que é um equipamento semelhante a um submarino, só que ele é mais reforçado, usado para missões de resgates e investigações de embarcações afundadas na profundeza. O batiscafo que foi usado, apelidado de Tourist, era da Marinha Americana e foi construído com um propósito exclusivo para essa missão. Tripulado pelo tenente Don Wash e de volta o cientista suíço Jacques Piccard, que participou da descoberta de 1951, agora com equipamentos mais apropriados para a época e com uma missão para executar, deram sequência à nova expedição, que durou ao todo 9 horas e apenas só para descer levou 5 horas, e só puderam ficar só 20 minutos no fundo do oceano, que foi tempo suficiente também para detectar novas formas de vida no local mais fundo do mundo, formas que foram adaptadas para o seu habitat. Don Wash e Jack Piccard foram as duas pessoas que chegaram no ponto mais fundo já registrado até então. Quando encerraram a missão, ao retornar na parte da subida para a embarcação, levou 3 horas. E o mais surpreendente dessa descoberta, desmistificando a ciência, é que existe criaturas vivendo na zona radal. Mas afinal, o que é zona radal? Bom, a biologia marinha é dividida em 3 partes. E para não ficar muito confuso, eu vou te explicar de uma maneira muito simples e ilustrativa. Acompanhe aí. A primeira zona é a batipelágica, que fica nos primeiros 1 km de profundidade, onde se absorve a maior parte da luz solar. Depois vem a zona abissal, que fica abaixo de 4 km de profundidade. Nesse lugar já é considerado 100% escuro, e a luz solar não consegue chegar nem na camada superior determinada. E finalmente existe a zona radal, que é tudo que fica abaixo de 6 km de profundidade. E esse buraco é tão fundo que ninguém sabe ao certo
certo se ele foi criado por algum meteoro ou algo parecido, ou se foi criado por deslocamentos de placas tectônicas. Tudo o que sabemos é que ele tem um formato de funil tão grande que mede 1,5 km de distância, e toda a vida marinha que morre acima ou na proximidade vai descendo até o fundo, e já que não tem muitos seres vivos para se alimentar das sobras, fica um acúmulo enorme de gordura por toda parte. Foi uma missão arriscada demais, pois dependendo de onde se encostava, podia ser absorvido por uma enorme gordura movediça e fósseis dos restos dos animais mortos. Também alguns animais vivos encontrados ali não foram reconhecidos, pois é um local de novas criaturas. Mas foi possível reconhecer 2 animais: o peixe-diabo, que vive em profundidades, que tem sua luz própria para atrair sua presa e enxergar no escuro. Ele também pode chegar próximo de 1 metro de comprimento. Também foi visto um polvo telescópio. O interessante é que dentro dele você consegue ver o cérebro perfeitamente, e também é possível ver o alimento dele sendo digerido, de tão transparente que ele é. É um dos mais interessantes, na verdade. O melhor de tudo, dá para ver os olhos rotacionando ao redor da cabeça. Deve ser surreal ver um animal desse de perto. Deve parecer aquelas animações 3D que a gente conhece. E sem contar que eles nem entenderam o que era o restante de alguns animais. Ou também fugiram, das proximidades ao notar a presença dos cientistas. Mas o pouco que eles viram lá embaixo já foi o suficiente para desmistificar a ciência, pois até então não era possível existir seres vivos naquela profundidade. E mesmo vendo tantos animais incríveis e diferentes, com tantos fósseis que são alimentos em abundância, mesmo se fosse de hoje, com os equipamentos mais sofisticados de filmagem, a distância e iluminação, a escuridão é tão intensa que uma fonte de luz super poderosa que fosse lançada lá embaixo iria iluminar bem pouco, pois a luz é absorvida pela escuridão. E ainda se levarmos em conta que a vida ali foi adaptada para seres que vivem em uma pressão atmosférica maior e ausência de luz extrema, ao colocarmos uma iluminação, algumas espécies capazes de enxergar seriam sensíveis à luz e fugiriam antes mesmo de serem vistas. E não acabou aí, teve uma outra pessoa depois que visitou o local, o famoso James Cameron. Ele foi o diretor do filme Titanic, Avatar, entre outros. E mesmo sozinho, ele levou 7 anos se preparando para essa aventura. E com um batiscafo mais moderno ainda, com muito mais recursos de iluminação e filmagem, levou em média de 2 horas e meia para chegar ao fundo do poço. Ou seja, o lugar mais fundo do mundo, sendo metade do tempo que Jacques Piccard levou. Uma outra vantagem é que ele conseguiu ficar por lá por 1 hora e 10 minutos. Ah, e não se esqueça que a equipe anterior ficou lá só 20 minutos. Olha só a diferença. O tempo que ele ficou por lá foi necessário para coletar amostras do solo e amostras de vidas desconhecidas, que pôde capturar para estudos, assim como toda a gravação de vídeos e fotos. Os materiais de estudos foram usados para criar um excelente documentário, muito bom mesmo, chamado The Deep Sea Challenger, que você encontra em praticamente qualquer lugar da internet. Bom, pelo menos na Netflix você não vai encontrar. Avatar, Titanic e alguns outros títulos do mesmo produtor também não estão no Netflix, pelo menos aqui no Brasil não. Isso aconteceu em 2012 e só mais tarde, em 2016, pela superfície da água, os cientistas desceram um hidrofone, que é uma espécie de microfone próprio para ouvir sons dentro d'água. Assim, não iria afastar os animais por luz e nem por movimento, ou também por tamanho de um objeto. O supermicrofone não tinha fio, apenas um cabo de aço para guiá-lo e levá-lo até o fundo, e a energia do microfone era por bateria e a gravação tinha uma memória interna. O mais interessante é que ele funcionava mesmo recebendo uma alta pressão atmosférica, por isso foi uma ideia fantástica. Depois de ter deixado o microfone lá no fundo por um tempo, quando retirado ele foi analisado. E aí encontraram alguma coisa bem importante, muito assustadora no arquivo. Bom, faz silêncio se tiver barulho aí com você e presta atenção nesse áudio que foi capturado.
Depois de muitas análises, até hoje ninguém conseguiu identificar se seria alguma mutação de baleia ou algo maior que vive por lá, pois as baleias não resistiriam àquela profundidade, e se for algo maior, poderia destruir qualquer nova equipe de exploração que viesse no futuro. Agora ficou preocupante e a nova expedição futura vai ter que ir armada e mais equipada contra as ameaças. Mas a verdadeira ameaça, será que não somos nós mesmos, os seres humanos? Porque nós temos esse instinto de curiosidade, saber o que tem sempre por trás de alguma coisa. Bom, será que vale a pena mesmo descer lá embaixo para saber o que tem lá no fundo? Pois, se em aproximadamente 11 km de profundidade por 1,5 km de largura, o homem só tinha conhecido até então 2 pontinhos pequenos. Se levar em conta as informações científicas do que se conhece da vida marinha, o que a ciência se resume é que ela conhece apenas 5% do mar. Então, a Fossa das Marianas pode até ser que não seja o lugar mais fundo do mundo, e sim o mais fundo que já foi registrado até agora. Depois disso, em abril de 2019, Viktor Vescovo, que era um ex-astronauta da NASA e um explorador espacial, a bordo do seu submarino, o DSV Limit Factor, que custava só uns 50 milhões, desceu aproximadamente a 11 km até o ponto mais profundo do Oceano Pacífico, encontrando pelo menos 3 novas espécies de animais marinhos e alguns tipos de lixo humano, como plástico. Entre as criaturas subaquáticas encontradas, que podiam ser identificadas por Viktor Vescovo, havia um peixe caracol e uma Ishira. A grande diferença é que ele não desceu usando um batiscafo, que ficaria parado num ponto. Pelo fato de usar um submarino, ele bateu o recorde de exploração da área, pois ele podia se movimentar para onde que ele quisesse, capturando muitas imagens, como por exemplo, de rochas de colorações únicas, provavelmente alteradas pela presença de colorações de micróbios. O submarino dele não era uma simples modernização. A pressão lá embaixo é na ordem de 1000 bar de pressão. Imagina para se comparar. E se em cima de uma pessoa estivesse 40 vagões de trem empilhados? Seria esse peso aproximadamente que podemos comparar. Ele ficou ali por cerca de 4 horas. Desde então, ninguém mais desceu até lá, já que ele usou o equipamento mais sofisticado já criado até agora. E você? Eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Será que realmente o homem fez viagens espaciais para conhecer vidas em outros planetas, assim como ir para a Lua, para Marte ou para qualquer lugar que seja? Bom, se levarmos em conta, o homem só conhece 5% do mar. Será que vale a pena tanto investimento para ir fora do nosso planeta, se aqui no nosso mar está cheio de vidas especiais e muitos mistérios? Bom, eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Deixe um comentário aqui embaixo. A gente vai fazer uma analogia de todos os comentários e vamos trazer novos conteúdos para vocês. Clica aqui embaixo para se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro do nosso conteúdo, que é incrível. E até o próximo vídeo.